o livro mais lido do mundo, o livro que não pode faltar aí na sua casa, de jeito nenhum, e um manual de vida. É desse livro que nós vamos falar hoje. Eu estou falando da Bíblia, e em especial hoje eu quero falar para vocês sobre a Bíblia King James com estudo, porque essa Bíblia foi uma escolha assim que me apaixonou, que eu fiquei assim desejando ela por tempos, até que então, enfim, conseguimos comprar ela. Uma Bíblia que é um investimento, principalmente para sua vida. Se você que está assistindo esse vídeo, você quer focar em aprender a ministrar, aprender a pregar, eu quero ter mais conhecimento para poder compartilhar isso na minha igreja, no discipulado, no culto no lar, seja qual for a sua estratégia de levar a mensagem de Deus, essa é a Bíblia perfeita para você. A Bíblia King James, com estudo, em cada livro, ela vem com um esboço. E vem realmente ali para você, cada tópico, o reinado de Salomão, e aí vem as partes. Parte A, de qual versículo, de qual capítulo e de qual versículo até o qual, que vai falar sobre isso. Além do que também você vai encontrar. Por isso que ela é tão espessa assim. Porque para cada capítulo tem o estudo versículo por versículo. Você vai encontrar de cada versículo o que realmente quis dizer. Depois do esboço, que você vai encontrar o resumo do esboço do livro, você também vai encontrar um pouco sobre esse livro, qual época, por quem que foi escrito. Aqui você vai encontrar, na continuação, autor ou autores como Salmos, por exemplo, que é mais de um autor. Você vai encontrar os reis da época. Exemplo aqui, o capítulo 10 vai estar escrito na época de 970 a 931, que foi o rei Salomão. Então, tem cada detalhe do que você precisa para adquirir conhecimento mesmo, conhecimento bíblico e rico, para você compartilhar com a sua igreja. Isso aqui, principalmente, para você que quer usar em estudos bíblicos, escola dominical, né, de discipulado, ou estudo da palavra em casa, nos lares, é fundamental para você ter uma Bíblia como essa. Por quê? Aqui você vai ter a contribuição à Bíblia desse livro, a estrutura, qual o papel do profeta, principalmente com relação à época aqui, contexto histórico, esse livro foi escrito em que contexto, o livro de Reis foi escrito em que contexto, vai ter tudo aqui para você detalhado. E aí vem o esboço detalhado mesmo, minucioso, do que você vai ministrar, o que você pode usar, temático, o tema que você pode usar para sua ministração, além de te esclarecer perfeitamente, versículo por versículo, porque não tem como. Todas as vezes que você lê a Bíblia, seja ela qual for, a gente vai ver outras Bíblias aqui, não importa a tradução, a linguagem, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia que você vai ler, vai ter uma palavra ou outra que você vai se pegar ali, porque tem uma questão histórica. Para quem que foi escrita? Para quem que foi escrito esse versículo na época? Para quem que o apóstolo Paulo estava falando quando ele disse em 1 Coríntios para as mulheres ficarem caladas? E aí você pega aquilo ali e aí você fala, poxa, as mulheres vão ficar caladas na Bíblia. E aí você pega aquilo ali como um X da questão para sua vida e você tem dúvidas sobre isso. Mas aí, nessa Bíblia em específico, você vai ter daquele versículo esclarecendo. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, naquela época, em específico para as mulheres que estavam incomodando ali as reuniões. Elas não permitiam que falassem, todas as vezes que o pregador, vamos dizer assim, né, que o apóstolo ou quem estivesse conduzindo a reunião, começava a falar, ela dizia e entrava sobre um assunto que ela ouviu na rua. Alguém falou sobre isso e eu ouvi que... E aí entrava no assunto dessa forma. Então o apóstolo Paulo, ele aconselhou, ele pediu às mulheres daquela época, em específico daquela igreja, para não fazer mais isso, para não interromper dessa forma. Então só você tendo esse conhecimento, versículo por versículo, para quem que escreveu, na época que escreveu, é que realmente você vai conseguir ter essa percepção do que você vai falar, para de repente você tá, ai meu Deus do céu, eu tô falando aqui coisa que não tem nada a ver. Eu li a Bíblia e eu, ao invés de trazer a mensagem da qual a palavra de Deus
estava transmitindo, eu simplesmente peguei a minha opinião, o meu achismo, porque a Bíblia não é sobre isso. Afinal de contas, querendo nós ou não, a Bíblia não é sobre a nossa concepção. Não é sobre o que nós achamos, não é sobre aquilo que massageia o nosso ego, não é sobre aquilo que nos deixa confortáveis. Mas a Bíblia realmente ela é para nos confrontar, ela é para incomodar, ela é para causar transformação, ela é para pegar o erro e ser modificado. Então, a Bíblia vai ser sobre isso. E você, para ter uma clareza na leitura, você precisa entender quem escreveu, em que época escreveu, para qual cultura, com quem que ele estava falando sobre isso. Né? Novamente falando sobre o apóstolo Paulo, não tem como não citar ele. E aí ele aconselha Timóteo a beber vinho para a saúde. Aí você vai, agora pronto, então eu vou beber vinho porque o apóstolo Paulo aconselhou para a saúde. Timóteo naquela época não estava cuidando da saúde dele, e para a enfermidade que ele estava sentindo em específico naquele momento, era necessário que Paulo aconselhasse ele daquela forma. E aí você vai ver lá no versículo falando sobre isso, deixando claro sobre isso. Uma coisa muito interessante, que acho que todo mundo, quando lê a Bíblia, fica assim, imaginando como, vamos dizer assim, se você não assistiu a algum filme que tenha relação, aí você fica imaginando a mulher samaritana no poço. Como era esse poço? O tanque de Betesda. Aí você fica imaginando, meu Deus, será como que é o tanque de Betesda? Se você for um pouco curioso, ou tiver ali na Bíblia com tempo, você vai dar um Google e você vai encontrar. Mas se você tiver com a Bíblia, a King James, né, de estudo Roman, eu não sei se eu estou pronunciando certo, não leve em consideração o meu inglês, tá? Com essa Bíblia, você vai ter a ilustração. A ilustração é muito fidedigna. Tem a foto real aqui, ó. Eu vou só mostrar para vocês esse detalhe aqui. O Monte do Templo e a cidade antiga de Jerusalém, vistos do Monte das Oliveiras. Você vai ficar imaginando? Não, você não vai ficar imaginando. Você tem realmente ali a imagem para você fazer essa relação. Então é uma coisa assim que eu acredito que vai ajudar muito você nessa questão do estudo mesmo da palavra, de entender mais da palavra. É claro que é uma Bíblia para você levar para a igreja, talvez. No culto, de repente, talvez não seja. Porque é uma Bíblia muito espessa mesmo. É uma Bíblia pesada. Eu quero comprar uma Bíblia para levar para o culto. Não seria essa. Seria uma outra Bíblia. Mas eu quero uma Bíblia para estudo. Eu quero uma Bíblia realmente ali para eu ter um conteúdo que ela vá me ajudar, que ela vá me aproximar mesmo e crescer em conhecimento. Essa é a Bíblia ideal para você. Foi uma das aquisições de Bíblias mais importante para minha vida em questão de estudo bíblico. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição do vídeo para você poder já acessar e você poder não ter dúvida. Eu vou entrar aqui, será que é essa que Nádia falou e não é? Aí você já vai direto lá no link da Bíblia, exatamente essa. Tem masculina, Nádia? Tem masculina também, então a gente vai deixar as duas opções para você, porque essa o meu esposo comprou para me presentear. E ela é toda cheia de flores, né? Toda mimosinha, por uma questão de ser mais feminina. Mas tem a mesma versão, com a mesma profundidade de conhecimento na versão masculina, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, o seu curtir. Não deixe de compartilhar com quem você conhece, as pessoas da sua igreja, do teu círculo de convívio bíblico, de estudo maravilhoso, de leitura. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, porque esse é só o começo. Não apenas da Bíblia que nós vamos falar, mas nós vamos falar de outros livros também, que vai te ajudar, vai desenvolver em autoconhecimento, que vai trazer aí uma nova mentalidade para você realmente ter uma transformação de vida, tá? Então é isso. Beijo no coração, forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.